E já de volta ao vivo com o nosso programa Vida e Saúde. Obrigado por estar conosco, é bom demais essa certeza que a gente tem quando entramos no ar, que você está aí acompanhando, assistindo e principalmente participando, interagindo conosco. Isso que vale a pena, viu? Isso torna o programa muito mais bonito, muito mais atrativo. Hoje estamos falando sobre gastrite conosco, uma das maiores autoridades do tema, o Dr. Vilmar Luiz Trombetta, gastrocirurgião, gastroenterologista e também endoscopia digestiva, respondendo tudo sobre gastrite, minha gente. Fique à vontade de ligar, participar, mandar o seu e-mail. Estamos aqui para responder, para tirar as dúvidas. A gente não quer, assim, no final do programa, a gente quer que você continue com dúvida. Continue, claro, pesquisando, se informando, enfim, mas acima de tudo, essa possibilidade que a gente tem de ter um especialista ao vivo entrando na sua casa, é raro isso, mas o Vida e Saúde proporciona isso para você. Então participe, viu, gente? Doutor, aqui, ó, a Dalva Gonçalves da Costa de Indaiatuba, São Paulo. Obrigado, Dalva, que Deus te abençoe. Sempre com queimação no estômago, diz ela. Passou por cirurgia na vesícula, com o diagnóstico que seria esse problema, mas o sintoma não cedeu. Continua com muita queimação. Então, doutor, queimação, vesícula, etc., mas o problema continua. É a Dalva. O que está acontecendo com ela, doutor? Dalva, a cirurgia da remoção da vesícula, ela quase sempre é fundamentada por pedras, por cálculos. São cálculos de colesterol, que se precipitam na bile e se manifestam na vesícula, que é o órgão que concentra a bile produzida pelo fígado. A bile faz parte do processo da digestão. Após a remoção da vesícula, pode ocorrer uma sensibilidade maior no estômago. A bile, ela proporciona uma ação detergente sobre o bolo alimentar. Como ela passa após a cirurgia a correr em maior volume, em menos concentrada, ela é mais diluída, ela pode refluir para o estômago. Okay. Que a bile, ela corre no duodeno, que é um pouquinho para frente do estômago. E por estar em maior quantidade, ela pode voltar um pouco e favorecer a ocorrência de gastrite, por refluxo de bile para o estômago. Okay. Então, ela faz uma ação detergente sobre o estômago, remove o muco de proteção natural e o ácido pode sensibilizar um pouco mais. Ou seja, doutora, deixa eu ver se eu entendi. Ou seja, a pessoa não mastigou direito. Aquele bolo alimentar não mastigado direito entrou no estômago. Aí o estômago vai dizer assim, gente, eu preciso de ajuda. Bile, me ajuda a dissolver isso daqui. Aí lá vem a bile e joga, só que, claro, joga para ajudar aquilo que você não fez direito, que é a mastigação. Só que tem algumas consequências, essa que o doutor falou. Né? E após a remoção, a cirurgia da remoção da vesícula é extremamente frequente, é prática diária em gastroenterologia, tem as suas razões, seus fundamentos de ser. E isso tem que ser discutido com o paciente, até para que ele faça uma adequação do padrão alimentar para evitar esse tipo de problema. Doutor, agora uma pergunta minha aqui que surge, porque a gente ouve também, muita gente, a gente sabe que hoje a medicina evoluiu tanto que existem esses medicamentos que vão, em certo sentido, proteger a parede do estômago, né? Tudo termina com ol, né? Prazol, não sei o que lá. E tem muita gente que está tomando e comprando isso, doutor, assim, nas farmácias, como se fosse comprar sei lá, né? Pão, né? Está correto, doutor, o uso indiscriminado do omeprazol ou desses medicamentos que vão lá proteger a parede? Ou seja, tem algum efeito colateral? Eu posso adquirir sem uma prescrição médica, sem uma orientação médica, doutor? Conseguir se consegue comprar sem orientação médica. Não é indicado, por diversos fatores. Nós conversamos no começo do primeiro bloco que a digestão depende da presença de ácido no estômago. Okay. Ele não está lá de maneira equivocada ou por uma ação maligna. Okay. Ele está lá cumprindo uma função específica. Porque o organismo precisa. Então, se nós subtraímos a produção de ácido com o uso de uma dessas medicações, alguma consequência vai ter. Uma das consequências mais frequentes é o retardo da digestão. Você está tirando um fermento, seu pão não vai crescer. Esse é um termo comparativo. Claro, claro. Então, você precisa do ácido lá dentro para completar esse ciclo da digestão e para que o bolo alimentar vá para as etapas subsequentes devidamente
preparado. Então você não pode inibir, você não pode pode bloquear. E esses remédios, em certo sentido, inibem e bloqueiam. Frei, são medicações fantásticas. Elas foram sintetizadas na Europa na década de 70. O primeiro que sucedeu essa linha foi o omeprazol. Salvou muita gente, salva muita gente de problemas mais graves, como úlcera, como as úlceras com tendência hemorrágica, pacientes que dependem de uso crônico de cortisona, que é um fator de agressão, de anti-inflamatórios, como a gente pode tratar mais para frente. Mas o que nós vemos hoje é o uso indiscriminado dessas medicações. Okay. Eu tive recomendação, uma situação frequente que a gente vê, eu tive recomendação médica há um tempo atrás e funcionou, e hoje eu estou passando pela mesma situação e estou tomando. Okay. Será que é adequado? Ou eu vou para minha festinha... Funcionou lá atrás naquela circunstância. Vou para minha festinha no fim de ano, confraternização da empresa, carnaval, e tomo alguma coisa, bebida alcoólica a mais ou alimentos mais gordurosos, e já entra toma como automedicação o omeprazol ou alguém da família dele. Então, isso é preocupante, porque senão você, todas as vezes que você tem, a gente interpreta que se você tem dor, você tem queimação, tem refluxo, alguma coisa está errada. Né? Conserta-se a perna, não se usa uma muleta. Exato, né? A não ser que não tenha jeito. Ou seja, então a gente pode concluir assim, que é excelente esse omeprazol e seus derivados, sua família, é excelente, é poderosíssimo, utilizando na hora certa. Isso. Com orientação específica. Maravilha, viu? Tá vendo, gente? É por isso que eu fiz questão de perguntar, porque é realmente assim, o uso está sendo um uso, né? Água com açúcar, farinha, né? Muita gente usando isso sem orientação. Tem consequência, viu? Doutor, aqui o nosso amigo Richard Francisco de Mogi Mirim. Obrigado, Richard, Deus te abençoe. Tem uma pergunta, diz ele assim: tenho constante queimação, azia, estou sempre tomando antiácidos, além de ter já feito uma polipectomia há alguns anos. Depois da cirurgia, esses sintomas desapareceram, porém, de um tempo para cá, voltaram a azia e a queimação. Tive também bactéria e fiz tratamento com antiácidos, antibióticos. Pergunto, posso estar com gastrite ou os pólipos voltaram a se desenvolver na parede estomacal? É o Richard Francisco de Mogi Mirim acompanhando o programa, doutor. No caso dele, mais ou menos correlato, doutor? Sim, pode haver a recorrência da gastrite por algum fator, dos fatores habituais que causam. Os pólipos da parede do estômago, da parede gástrica, são relativamente frequentes na população, mas, contrariamente, como a gente vê no intestino grosso, eles não são preocupantes, na grande maioria dos casos. Em 95% dos casos são lesões que estão lá, que são benignas e que muitas vezes, alguns estudos mais modernos mostram que ele pode ser consequência do uso das medicações tipo omeprazol ou algum da família deles. Então, a volta desses sintomas não é indicativo que tenha voltado o pólipo. Esses pólipos no estômago, na grande maioria das vezes, são assintomáticos, não causam sintomas, eles estão lá pura e simplesmente. Muito bem. Doutor, a Ana Atividade Ribeiro de Oliveira, obrigado, Ana. Ela que é de Feira de Santana, na Bahia, acompanhando o programa, viu? Muito obrigado de coração, viu, Ana? Quando toma café ou algum tipo de líquido, parece que quer voltar. Seria isso gastrite, doutor? Tem muita gente citando o famoso café, doutor. Por que a cafeína, assim, ela pode ser boa, pode ser prejudicial para quem já tem essa tendência de sofrer de gastrite, doutor? A cafeína é uma bebida saudável. Contrariamente do que se pensa, é uma bebida saudável. Nas quantidades certas, nos horários certos. O uso ao longo do dia, diversas doses, somado a uma alimentação errada, muitas vezes, pode causar sintomas. A cafeína estimula a produção de ácido pelo estômago. Em determinados graus, não muito intensos, mas estimula, sabidamente estimula. Isso pode ser que, na presença de outros fatores alimentares, doença gástrica ou uso de algumas medicações, pode intensificar na maneira como a Dalva está falando.